A gente começa com uma informação exclusiva. O Canal Rural teve acesso a um documento do Itamaraty, em que a Embaixada do Brasil na China relata que o país asiático quer risco zero para importar carnes e pede ainda a testagem em massa nos frigoríficos. Vamos ver. Em documento da Divisão de Promoção do Agronegócio, pertencente ao Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, a Embaixada do Brasil em Pequim informa que, em videoconferência realizada no último sábado, dia 18 de julho, o diretor do Biro de Segurança dos Alimentos Importados e Exportados da Administração Geral de Aduanas da China comunicou, entre outros temas, que sobre os critérios seguidos para a suspensão de estabelecimentos, a autoridade chinesa reconheceu que as diretrizes da FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, e da OMS, a Organização Mundial de Saúde, consideram que o risco de transmissão em alimentos congelados ou embalagens é muito baixo, mas afirmou que há estudos que apontam para conclusões distintas. Enfatizou que, neste momento, precisa assegurar risco zero de transmissão. Por isso, solicitou que o lado brasileiro adote medidas que convençam a GACC de que não haverá risco de contaminação dos alimentos brasileiros. De acordo com o diretor-geral, os chineses não aceitarão a continuidade de exportações de plantas que mantenham em atividade funcionários com suspeita de contaminação. Com vistas a preservar a confiança mútua, sugeriu que o MAPA, o Ministério da Agricultura, aplique as suspensões nos frigoríficos em que haja suspeita de contaminação de funcionários, o que, na sua opinião, tornaria o processo de retomada das exportações mais simples. A carta segue informando que as autoridades brasileiras solicitam ser informadas sobre os critérios para aplicação e retirada da suspensão. A Embaixada Brasileira lembra que o secretário de Defesa Agropecuária do MAPA encaminhou carta com proposta de medidas a serem adotadas, mas ainda não obteve resposta. Na videoconferência, o lado brasileiro indagou se os mesmos critérios aplicados ao Brasil estão sendo exigidos de outros países, a exemplo dos Estados Unidos, que tiveram até o momento apenas uma planta suspensa, apesar de registrar número maior de casos e de estabelecimentos habilitados. O documento segue dizendo que as autoridades sanitárias chinesas estão sob grande pressão para assegurar risco zero de novas contaminações por meio de alimentos importados. É nesse contexto que se insere a expectativa da GACC de que o lado brasileiro adote medidas extraordinárias de combate à Covid-19. O MAPA já apresentou, em versão traduzida para o chinês, 2 documentos com descrição das iniciativas que vêm sendo adotadas pelo lado brasileiro. A portaria conjunta número 19, do dia 18 de junho, que estabelece as medidas a serem observadas visando a prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da Covid-19 na indústria de abate e processamento de carnes e derivados destinados ao consumo humano e laticínios. E também a carta do secretário de Defesa Agropecuária do MAPA, com descrição das medidas adotadas em frigoríficos exportadores para a China. A carta é encerrada com a mensagem de que a GACC mencionou como positivas as seguintes medidas que poderiam ser incluídas em protocolo a ser adotado para estabelecimentos que identificarem casos de Covid-19 entre funcionários. A primeira, submeter à quarentena o funcionário com suspeita de contaminação e todos aqueles que, com ele, tiverem mantido contato direto. A segunda é a realização de testes em todos os funcionários do estabelecimento, possivelmente de forma periódica, para assegurar a não ocorrência de novas contaminações. A terceira é a suspensão temporária das atividades para desinfecção do estabelecimento. E a quarta, a realização de teste de ácido nucleico para a detecção do vírus em amostras dos produtos a serem exportados para a China. A gente vai receber a Paola Cuenca ao vivo, repórter que fala ao vivo de Brasília e que detalhou este documento para a gente e também conversou com fontes do governo e do setor de proteína animal. Qual é a visão destes entrevistados sobre este documento que o Canal Rural teve acesso com exclusividade? Paola. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Falando primeiro a respeito das entidades do setor de carnes, a Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, disse que não vai se manifestar no momento sobre este documento, sobre esse caso.
E a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, disse que também não vai se manifestar a respeito de documentos oficiais que não foram endereçados a ela, mas reiterou a confiança no Ministério da Agricultura a respeito das medidas de sanidade a respeito dos produtos exportados. Eu conversei com o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, o José Guilherme Leal, que inclusive é citado nesse documento do Itamaraty. Eu perguntei a respeito dessas 4 medidas que foram sugeridas pela autoridade chinesa a respeito de ações que podem ser colocadas dentro do protocolo do Ministério da Agricultura para os frigoríficos. Ele disse que não vai comentar as medidas que ainda estão sendo negociadas. A situação com a China é muito delicada, ele não vai emitir ainda pareceres, o Ministério da Agricultura não vai emitir pareceres sobre situações que ainda estão sendo negociadas. Mas eu até acho importante a gente lembrar aqui que quando esse primeiro documento, a Portaria Conjunta número 19, ela foi inclusive editada, a própria ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que esse documento era importante para evitar medidas como a testagem em massa, que não tinha a comprovação da eficácia dessa medida, da testagem em massa de todos os funcionários para o controle do novo coronavírus nos frigoríficos, nas plantas. Então, já havia uma posição do Ministério da Agricultura sobre não apoiar essa questão da testagem em massa. Não se sabe ainda, claro, se com esse pedido feito pelas autoridades chinesas é possível que o Ministério troque de posicionamento. Por enquanto, não temos novidades sobre isso. Paula, você também falou com a Associação Brasileira de Proteína Animal neste momento? Sim, a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, disse que não vai fazer comentários a respeito dos documentos oficiais que foram emitidos, mas não endereçados à Associação Brasileira de Proteína Animal, mas ela reitera a confiança no Ministério da Agricultura a respeito das medidas de sanidade sobre os produtos que são exportados. Muito obrigada, Paola Cuenca, pelas informações. Desejo a você uma boa tarde. Para você também. Obrigada.